blá 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 blá. Situação chata. Pra minha mãe aquilo foi uma realidade horrível, terrível. Querendo ou não, ela me fez passar por uma série de coisas também. Quando era moleque não deixava praticamente trazer amigos em casa, não deixava passar a noite na casa de algum amigo, porque não, eu não sei o que vocês vão fazer, tem que vir pra cá. Era uma coisa totalmente super protetora. Posso julgar ela? Não posso, porque aquilo foi a educação que ela tinha. Ela ainda tentou lutar contra. Ela não fez um terço do que minha avó fazia. Porque meus avós passaram por situação assim, tipo de comer grama no chão, fazer bolinho com grama. Era muito comum na Segunda Guerra Mundial, não lembro, fazer bolinho de grama. E, então, assim, era uma coisa terrível e... Só que isso é pior, porque aí a molecada pensa, eu vou fazer 18, o negócio é só louco. E às vezes essa falta de diálogo é uma coisa assim que, infelizmente, não dá pra chegar nos pais da maioria e falar, cara, abre a cabeça, escuta seu filho, aceita e blá blá blá. Eu falo isso porque eu tenho sobrinhos e às vezes eu chego, às vezes pego uns papos do meu irmão com ele e falo, cara, abre a cabeça, não vai fazer, olha o que você está fazendo. Acontece isso, acontece. Só que, na ausência desse diálogo, onde eu gostaria de chegar é que o álcool não ajuda. A ausência desse diálogo, você se enfiar com um monte de coisas que te tiram da realidade, também não vai te ajudar a te dar uma realidade melhor. Porque isso não é a realidade. O que sobra é a realidade. Só que, gente, o que sobra é muito pior. O que sobra, realmente, é exatamente o que sobra. Agora um ponto. Por que crianças e adolescentes não devem beber? Por que eu frisei o devem? Porque podem. Vocês podem beber. Vocês podem sair daqui e ir a qualquer boteco aqui beber. Porque é lei. Poder, não. Você pode tudo. O que te convém a fazer? O que te convém fazer? Não. O que te motiva? Não necessariamente influência. Não necessariamente influência, por quê? Às vezes isso pode partir de você. Você tem uma certa vontade, só que o teu amigo já tem a cara de pau de fazer, e você só fazer, mas aquilo não é uma influência, porque aquilo já estava dentro de você. Você não ficou ruim porque você está andando com alguém ruim, porque aquilo já estava em você. Algumas pessoas são manipuláveis. Isso são mais fáceis de serem manipuladas. Conheço N pessoas que você fala X, X, chega outro Y. Conheço muita gente assim. Sim, mas o pior é que tá cheio deles. Tá infestado deles. Eu pego o carro, saio na marginal, tem vários atravessando a pista. Você fala, gente, onde você estiver, sempre vai ter alguém totalmente influenciável por perto. Sim, só que isso não faz dele bom, não faz dele ruim. Isso é relativo. É muito relativo. Outro ponto. TV é diferente porque vocês a qualquer momento, vocês podem ter inclusive contato com álcool em casa. Eu tive contato com álcool aos 7 anos de idade. Primeira picada no rabo de galo. E aí? Tipo, poderia ter sido uma coisa totalmente devastadora. Totalmente... A minha sorte é que eu não gostei, não simpatizei. Talvez naquele momento tenha provado a bebida errada. E me distanciei naquele momento, não... Mas se eu tivesse tomado talvez um licor, alguma coisa que para criança é docinho, algo doce que normalmente agradaria o paladar de uma criança, naquela 7 anos, uma criança. E aí? O que isso poderia ter acarretado na minha vida? A sorte? Só que, novamente, as famílias, vocês, todo mundo precisa contar com sorte. Vocês já estão no estágio que vocês conseguem distinguir o que vocês gostam, o que vocês não gostam e conseguem visualizar um caminho além. Será que precisa também desse fator sorte? Ponto. O alcoolismo é um ponto muito importante, gente. O alcoolismo não é uma exclusividade de adulto. De maneira nenhuma, gente. Inclusive, adolescentes têm consumido tanto quanto e mulheres têm elevado. Elas já consumiam no passado, só que no passado havia totalmente... Ainda estamos numa era totalmente machista, isso é fato. Só que muitas estão aparecendo, às vezes, da forma errada. Por quê? Independente de ser homem ou mulher, cara, você está bebendo. O caminhão mesmo, o corpo vai reagir das mesmas formas e vai ter as mesmas sequelas. Isso é indiferente. Uma coisa muito interessante, isso até eu peguei no site do Drauzio Varela. Os pais entram em pânico quando descobrem que o filho ou filha fumou maconha ou usou um êxtase.
Só que achou normal eles beberem. Por quê? A gente liga a televisão, aquela propaganda de cerveja. E olha, eu vou ser mais sincero, propaganda de bebida alcoólica, inclusive as internacionais, são muito bem feitas. Muito bem feitas. Fogem daquela conotação sexual, que é muito a apelação brasileira das propagandas de cerveja, por exemplo. Mas tem propagandas engraçadas, que você se mata de rir, tipo propagandas da Corona, que era uma... Maravilhosa. Muito bem feita, muito bem elaborada. Por quê? Isso é marketing, eles querem te chamar a atenção para aqui. Se você não está interessado em andar com aquela mulher peitudona lá, pelo menos você quer se divertir com seus amigos. Pelo menos você quer fazer um rolê com alguém em casa, você quer pegar uma pizza, mas para que Coca-Cola você pode tomar uma cerveja? Para quê? Então, de alguma forma eles estão tentando projetar uma mídia para que isso entre no teu dia a dia. Hoje, talvez, aquela festa da praia, da escola, não te fez a cabeça. Ah, mas aquela festa da skin, embora foi um pouquinho diferente, pô, que legal, bacana. Pô, aquela reunião de amigos que a Heineken fala, puta, show. Ou aquela arrogância deck positiva, aquela que mostra a força do homem nas propagandas do Johnny Walker. E aí, fantástico, quero ser um. Andar lá bonitinho com aquela... Gente, isso, de certa forma, não é conscientemente que você se espelha nessas propagandas. É inconscientemente. As propagandas estão aí para isso, para elas trabalharem o seu subconsciente. E te tentarem aproximar com aquela realidade. Exato. A propaganda ela tenta te aproximar com aquela realidade da melhor forma possível. A propaganda não existe para nada além do que isso. Ela não quer mostrar marca. Cara, é o de menos. Ele quer te colocar naquele meio lá, que aquilo lá você vai estar naquela festa, a marca vai vir automática. Você não vai procurar pela marca. Porque está lá na propaganda, está entrando na tua cabeça. Então, além de você ter que lidar com a situação do seu autocontrole, você tem que lidar também com o que está vindo de uma forma que você nem vê, de uma forma que você nem percebe. Tá aí, propaganda. Outra coisa, por que também não devem beber? Exatamente o que eu tinha falado, que é um período crítico do desenvolvimento cognitivo, gente. É o período, tem aquele Jean Piaget, os educadores podem inclusive levantar mais detalhes sobre isso, que as teorias dele sobre a educação, ele é muito conhecido na parte da psicologia, nos estudos de psicologia, que ele alega que tem certas fases do desenvolvimento em que se você tem alguma lacuna mal preenchida, você pode acabar com o seu desenvolvimento. Freud também tinha aquela parte, na verdade foi Jung, que falava do desenvolvimento oral, anal, tem uma série de coisas que parecem engraçado, mas eles norteiam o desenvolvimento da pessoa. E se tem entorpecentes circulando isso, gente, azar, ferra. Por que bebem? Alguém gostaria de responder? Alguém aqui gostaria? A maioria aqui assumiu que já bebeu. Coragem, porque dá coragem para fazer as coisas, né? Por moda. Por vez, para fazer isso. Peraí, levanta a mão antes de falar. Eu acho que assim, vai de cada um. Um pouquinho de atenção, gente, só um pouquinho de atenção, só para não perder o foco. Gente, presta atenção. Vai de cada um beber. Tem gente que bebe pra se exibir, tem gente que bebe pra criar coragem pra fazer algo. Por que você beberia? Bom, eu bebo pra... Eu bebo porque eu acho que, assim, eu tenho limites, então eu sei, mas eu sei que se eu beber um pouco, eu vou ficar mais alegre, vou aproveitar um pouco mais. Tem gente que fala, você não precisa disso. Eu falo, não, eu acho legal, eu acho que eu vou aproveitar mais. É relativo falar que precisa, não precisa também, tipo, sou o último que vou falar isso aqui, vocês não precisam, joguem fora. Gente, desculpa, eu tô tentando fazer com que vocês entendam o poder destrutivo. Muitos bebem fazem... Gente, foco. Geralmente a gente vê dividindo em classes sociais, classes, grupos, vamos dizer assim. E muitos bebem para se encaixar em tal grupo, falar, aquele cara não bebe, então ele não pode andar com nós. Se ele beber, talvez ele vai se sentir um pouco melhor e vai se falar, não, ele tá igual ao meu nível, então eu não sair beber. Eu não sei vocês, mas eu acho isso um pouco mais difícil, até porque eu, pelo menos na época da faculdade, tinha amigo meu que fazia limpa na faculdade, era todo bombadão, só que não colocava uma gota de álcool. Ia no bar, curtia o movimento, só que para um treino dele o cara não colocava uma gota de álcool porque ele achava que ia azarar com o treino dele.
Ok, é diferente, o cara tava no meio onde 99% da galera bebia, mas ele não, e ele não se sentiu, ele não ficou deslocado, não ficou nada. No trabalho a gente às vezes tem contato com um e com o outro, que de forma alguma colocam gota de álcool, só que fazem rolês, fazem happy hour inclusive, só que de uma forma diferente. É claro que, não estou falando que, esquece álcool que você não precisa se divertir, nada disso. Estou falando que, às vezes, não é necessariamente para se colocar no meio, embora possa ter gente que ainda necessite de se sentir aceito pelo meio para se sentir bem. E isso casaria muito bem, porque a pessoa precisaria fazer o que os outros estão fazendo para se sentir aceito. E tem gente que infelizmente ainda tem essa necessidade. Faz parte. Eu bebo porque sexta-feira, como na rua da frente tem aquele bar Sala 26, a primeira coisa que você vai é pra lá. Então eu bebo porque é legal e é relaxante na sexta-feira. Você mora na frente do Sala 26? Eu estudo no ano. Ah, Então é na rua da frente, daí todo mundo tá lá, aí você fala, meu, eu também quero relaxar. Aí depois do rolê já é pra outro lugar, então a gente vai mais ainda. E lá é 2,50 breja, então só vai. você sabe até de cor o preço, tem até conta, brincadeira. Vamos combinar uma coisa. Muitos falam mal da vodka, mas muitos nem imaginam que nasceram por causa dela. Pesquisa de novo. Gente, foco. Não perdeu o foco. Eu tô abrindo esse pedaço para vocês falarem, porque eu acho que é legal que vocês abram para conversa. Eu acho fundamental vocês abrirem o dia a dia de vocês. Então, como ele falou, muitos bebem para se encaixar em um grupo. Você citou o exemplo do cara da sua faculdade, mas para pensar, ele era bombado, então ele não tinha por que beber para se encaixar. Ele, mas o grupo dele também era outro, porque era adultos da galera que malhava, ele precisava daquele grupo para se encaixar em grupo. Muitos vão para uma festinha e aí eles querem se encaixar num grupo, um certo tipo de grupo que é o mais famosinho, e aí bebem para se encaixar. Então tem aquela coisa de influência, que muitos querem beber, mas aí usam daquela, eu fui influenciado a beber. Sim. Tem essa. Eu bebo porque eu quero. Sim. E eu acho que a maioria aqui bebe porque quer. Que nem o Gabriel falou. Cada um sabe o seu limite. Entendeu? Todo mundo sabe que faz mal. Mas hoje em dia, ainda mais nessa idade, todo mundo tem aí, entendeu? Eu sei que faz mal, mas eu vou beber. Eu sou sincero também porque, eu tenho um sobrinho de 15 anos e ele, eu tive que fazer, inclusive, uma coisa muito errada a pedido da minha cunhada e do meu irmão, que foi invadir o celular dele. Eu achei isso extremamente chato, desagradável, só que ele já vinha com uma série de mentiras, uma série de processos, inclusive perigosos, que eles estavam começando a se envolver e tive que fazer. Esse processo foi que ele foi um exemplo de uma pessoa totalmente manipulável, porque ele numa viagem que ele fez com os amigos lá da escola, no meio da noite, pelo data e horário, ele perguntando para os amigos, para um amigo de outro colégio, se alguém te oferecesse maconha, você tomaria? Ele está tentando entender que, pela visualização aqui, você está com aquele passo para aqui, faço, não faço, quero ser aceito, quero estar naquela turminha. De certa forma isso existe também, isso é uma coisa extremamente perigosa. Só que isso também, eu não pude nem abrir o jogo, falei que não achei nada para minha cunhada, porque uma conversa aqui eu quero ter com ele. Por quê? Primeira coisa, é errado da minha cunhada e do meu irmão tentarem ver dessa forma. Primeiro ponto. Só que, por quê? Eles deveriam ter estabelecido essa conversa antes. Eu acho que ninguém aqui é criança a ponto de ter que ter o seu celular vasculhado, ter que ter o seu computador vasculhado para que haja uma sinceridade entre as partes. Claro que envolve uma série de fatores para que isso tenha ocorrido, fato. Só que, ao mesmo tempo, é culpa do meu irmão e é culpa da minha cunhada a ausência desse diálogo. Passaram muita mão na cabeça dele, deram muita grana na mão dele, fazer o que ele queria sem justificar para onde esse dinheiro estava indo.
E uma hora bate o desespero, porque o moleque começa, de repente, a escola, de repente começa a informar que o moleque não tá vindo, e deixou o moleque na porta da escola. De repente, o meu irmão decidiu descer pela escada de incêndio, o moleque estava lá no celular na escada de incêndio. Então, assim, pode ser algo pior que esteja acontecendo? Pode ser. E se você não tem cabeça para lidar, vai se tornar um problema. Só que, primeiro ponto, é legal que você tente entender, é o primeiro ponto, você tente se conhecer. Porque como você vai ter amigos que somam algo a você, se nem você sabe o que você é, o que você quer. Gente, eu tenho um monte de gente que eu conheço e blá blá. Só que é com todo mundo que eu vou abrir, trocar uma ideia de verdade, chamar para minha casa para trocar uma ideia. Não, porque tem certo, você conhece o nível das pessoas e uma vez que você se conhece, você sabe até que ponto você vai chegar com qualquer pessoa. Uma vez que você se conhece, você consegue prever como que a pessoa vai lidar com você. E isso te ajuda pra caramba a lidar com os seus próprios problemas. O meu sobrinho, se ele tivesse tido acompanhamento legal da minha cunhada e do meu irmão, ele não precisaria estar fazendo aquela pergunta para o amigo dele. Ele saberia o que ele quer. Ou, se ele estivesse certo de que ele quisesse fumar, ele teria fumado. Se ele estivesse certo de que ele não queria, não teria feito. Mas não fica na dúvida. Não, porque isso abre um spread muito pior, porque pode ser uma hora que isso chegue no crack. E aí? Ele vai estar com a mesma dúvida, será? Então, assim, é um grande problema. Essa questão de você ser influenciável é um grande problema, porque é uma falta total de você conhecer você mesmo. É o fundamental, você ter relacionamento com a sua própria cabeça, você se entender, você entender os seus motivos, saber por que você surtou por certas situações, por que você tretou com seu amigo, por que você... E as certas injustiças. Eu falo por mim mesmo, eu já cometi injustiças com vários amigos, de diversas formas. Já fiz coisas assim, tipo, que depois você para assim, puta cara, que brother que eu fui, né? Filha da mãe. Só que naquele momento eu achava certo e naquele momento eu não sabia o meu poder em relação a certas situações, a minha reação em certas situações. A gente sempre fica imaginando, pô, se acontecesse comigo eu faria tal coisa. Mas é porque a gente nunca esteve num lugar e a gente nunca parou para pensar de verdade com você mesmo. Cara, o que eu faria da minha vida? O que eu quero chegar? Onde eu quero? O que eu gosto? O que eu não gosto? Isso ajuda pra caramba. Isso faz com que, por mais que vocês queiram beber ou não, isso é indiferente. Vocês vão saber lidar com qualquer coisa na vida de vocês de uma forma diferente. Isso ajuda pra caramba. Entre os motivos que mais, isso eu peguei por vários sites de ONGs que cuidam de adolescentes. Essas são a maioria das razões que eles alegam quando eles estão fazendo tratamento. A maioria dos adolescentes, quando vão para tratamento de intoxicação, desintoxicação, realmente, o que acontece? Atitude reivindicatória. É aquela questão de que você quer infringir a lei. Para que dirigir a 70 se eu posso dar 120, 130, 140, eu sei onde tem o radar? Para que seguir a lei? Para que seguir as regras? Tem até uma música que fala this is your rules, this is your time, alguma coisa assim. É uma da We Can't Stop, fala toda a letra aqui, esqueci o nome da Katy Perry, acho que é a música dela. Ah, da Miley Cyrus. Miley Cyrus. Exatamente. E exatamente. O corpo é teu, a vida é tua, só que você vive num meio de regras, senão você não viveria em sociedade. A verdade é pra um começar do outro. Exatamente, sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em busca de um bem comum e ao mesmo tempo entende-se certas regras, deveres, a gente nunca gosta de lembrar da parte dos deveres. Dever de estação, dever de contribuir com a sociedade, dever de você fazer uma série de coisas. É chato pra caramba. É muito chato você ver, você trabalhar duro e ver 27,5% do seu salário indo pro governo sem você nem olhar pra ele. É a opção. Agora eu vou abandonar meu emprego porque eu não aceito isso. Só que aí depois quando você fica mais velho, você não reclama de não ter uma aposentadoria, de não poder trabalhar aí. Isso também é relativo porque a aposentadoria no futuro é algo também que tem dias contados. Mas esse 27%? Sim. É justificado na teoria pra vai, isso. né? Na teoria dizem que vai. É, mas se o Brasil está envelhecido, né? É. É por
acontecendo, a coisa muda. mas europeus, só que tá acontecendo com a Grécia. Exatamente. Na Alemanha tem uma coisa muito comum que é o que eles chamam de Insolvenzverfahren, que é uma grana que você ganha porque você está desempregado. E muitos não trabalhavam, não procuravam emprego porque estava ganhando um salário mínimo do governo. Suficiente para pagar. Aí ele se matriculava numa universidade, o governo pagava um salário porque ele era universitário. Então você tomava o salário de universitário, mais esse insolvência. Ok, aí você tinha um filho, o governo também te dava uma grana por taxa de natalidade do alemão que está caindo, está cheio de tudo. Então tem uma série de coisas que acontecem. Outra coisa, busca de independência. Você bebe normalmente, muita gente, não estou falando todo mundo, mas é pra falar. Eu posso, cara. Aqui tô podendo, cara. É minha regra, meu corpo, eu bebo se eu quiser. Só que gera problemas. Por isso que tem essa lei que proíbe. Porque nesse momento em que vocês estão nessa construção de caráter, nessa construção do próprio desenvolvimento de vocês, é muito perigoso vocês terem essas atitudes, que é comum, são comuns para todos vocês. Em alguma dessas vocês se identificam, não por beber, mas alguma atitude dessa. A própria sexualidade, muita gente já está começando, ou já faz há tempos, ou nunca fez, mas vai começar alguma hora. Cara, você se identifica com isso. Só que o álcool, somado a esse tipo de situação, revolta, cara, gera um problema grande, terrível, irreparável. Aquilo que eu falei também do adolescente ficar bêbado mais rápido por causa de menor massa corporal, isso é verdade, isso existe, o álcool sobe mais rápido. E normalmente aquela ideia de que vou beber para ficar louco. Gente, conheço muita gente que fazia isso, eu de moleque fazia isso. Nossa, tem até vídeo no YouTube. Nossa, de balada. Gente, é sério, por quê? Dependendo da sua realidade, dependendo das suas crenças, das suas frustrações, você coloca um ritmo de vida totalmente nocivo à sua vida, totalmente nocivo ao seu futuro. Poderia ter sido muito pior para mim, como foi pior para amigos meus, aquele meu amigo que atropelou o ciclista. Terrível! Então assim, tem gente que realmente bebe porque quer ficar alegre, quer ficar doidão e vai a fundo nisso. Gente, não é à toa que inventaram, quem já ouviu falar daquela farmácia, bebida, farmácia? Não é à toa, porque gostosa não é, o pessoal mistura tudo que tem álcool e manda você beber. É simples. A regra para muitos é simples. Agora tem um vídeo bem interessante que mostra exatamente como que o álcool age no corpo. É aquela coisa, novamente repito, ninguém aqui vai proibir, porque ninguém aqui está 100% do tempo junto com vocês, de proibir que vocês façam consumo de bebida alcoólica. Só que, façam, se fizerem isso, que não é para fazer, mas se fizerem, façam com o máximo de segurança. Porque inconsciente é aquele papo que o pessoal fala. O índice de estupro de mulheres bêbadas é altíssimo, não tem os dados aqui. Vulnerabilidade é o grande problema da questão. A gente vive num país extremamente machista, em que é muito comum você embebedar as novinhas. Tem um monte de funk que fala sobre isso, e é uma realidade triste. Por quê? Para muitas das meninas que estão aqui, vocês tinham que ser donas do próprio corpo de vocês. Não é que vocês têm que ter medo de alguém se aproveitar, ter que viver com esse constante medo de voltar à noite para casa, que alguém pode tentar abusar. E o pior é que essa realidade existe. E essa realidade, infelizmente, existe. E o pior ainda, às vezes de pessoas que estão muito próximas de vocês. De pessoas que são amigos, que estão do lado, mas que bebeu, está bêbado junto, e a desculpa sempre vai ser o álcool. Só que quando você está bêbado, você muitas vezes não lembra de uma camisinha, você não lembra de uma série de detalhes que podem alterar toda a rota do seu futuro. Todo o seu futuro pode mudar. Como é que vai acabar? Um filho não acaba com o futuro, mas atrasa planos, destrói uma série de ideias que vocês tinham por um filho, por uma noite. E às vezes aquele cara vai desaparecer, vai te deixar sozinho. Você nem sabe quem é, né? Tem caso de gente, conheço pessoas que não sabem quem é o filho.
Não precisa ir muito longe. Gente, Não precisa ir muito longe pra isso. não, gente, assim, Normalmente isso acontece em baile funk, né? Porque é uma reportagem dos filhos do funk. cara, pior que não é só nisso. Festas que acontecem às vezes nas residências da mais alta classe. É que as pessoas vão ser calcinha. As festas na piscina eram as coisas mais terríveis do mundo. Mais nojenta, né? Porque tá lá, Sim, por quê? É gente pulando, gente vomitando em cima e blá 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 blá. E, obviamente, quando você perde o poder do seu corpo, você está sujeito a que façam o que quiserem com o corpo. Será que querem fazer o mesmo que vocês esperam do seu corpo? Ou vão fazer o que quiserem mesmo? Tá? Olha só, eu vou depois desse vídeo eu vou explicar mais ou menos como que funciona essa ingestão. Homem virtual, álcool. Consumir álcool de forma inadequada pode trazer sérios problemas para a saúde e para o convívio social. O álcool é absorvido pelo estômago e pelo intestino e distribuído para todo o corpo através da corrente sanguínea. Quando o estômago está vazio, o álcool chega ao cérebro mais rapidamente. Uma vez lá, altera o funcionamento dos neurônios, causando inicialmente uma sensação de euforia. Com o aumento dos níveis do álcool no sangue, a pessoa pode apresentar falta de coordenação motora, diminuição dos reflexos e sono. O fígado metaboliza, isto é, quebra as moléculas do álcool em outra substância, o que elimina o efeito do álcool ao longo do tempo. Após esse processo, as substâncias produzidas pelo fígado passam pelos rins e são excretadas pela urina. O álcool sai também pelo suor e pela respiração. Quem consome muita bebida alcoólica pode desenvolver dependência e doenças graves, como a cirrose hepática. Mães que consomem bebidas alcoólicas durante a gestação podem prejudicar seus bebês. O álcool passa pela placenta e alcança rapidamente o feto. Por isso, fique atento. A bebida causa bem mais do que uma simples ressaca. Aprenda mais no site da... Essa imagem soa familiar para vocês? Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Ninguém aqui arrisca dizer o que acha que é isso aí? Ah, já sei. É uma a teoria dele. Tem que usar copo gelado pra ficar gostosinho. Acabamos de falar sobre metabolismo, sobre o álcool ser metabolizado no corpo. E infelizmente isso é uma coisa muito comum em festas, só que uma situação extremamente perigosa, que é adolescentes utilizando OB molhado no álcool, vodka, tequila, entre outros. Sim. Onde se coloca... Gente, por que eu estou levantando esse detalhe? Por que eu estou levantando isso? É uma coisa que infelizmente acontece muito e é uma coisa que 90% desses adolescentes vão parar no hospital em coma alcoólico. Por quê? Alguém sabe responder por quê? Você quando você está bebendo, você tomou primeiro, segundo, terceira dose e você já está sentindo que teu estômago já está começando a falar para por aí que vai dar problema. Aí você faz o quê? Não, ainda calma nessa hora. Você vai chegar num ponto em que você vai parar. Porque você já está sentindo mal ou você vai perder a noção e vai acabar naquele apagão. Porém, se você resolveu parar, porém você já tem álcool no estômago e ele ainda vai ser metabolizado. Então, muito provavelmente, se você já está se sentindo mal, você muito provavelmente vai passar mal porque ele ainda tem álcool que ainda precisa ser metabolizado. Pode ainda dar problema. O problema disso aqui, que parece uma coisinha tão nada a ver, não dá nenhuma dose de vodka. Ele, inserido, ele fica nas mucosas. E as mucosas fazem absorção 100.000 vezes mais rápido do que
pelas vias convencionais. Ou seja, você não tem limite, porque ele vai metabolizar tudinho. Você não tem como parar, tá lá já ferrou. Coma alcoólico. Isso é extremamente nocivo. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Parece uma brincadeira, não é ideia. É uma ideia para não se fazer, porque 90% dos adolescentes que arriscaram fazer uma brincadeira dessa é uma coisa muito comum. Só clicar alcoolismo na adolescência que você vai ver muito disso, gente. Muito. Se a gente tirar uma dúvida assim, todo mundo colocar no Isso é exótico. Não é torcendo ou usando como chá. Não é. Exatamente. Aonde as músicas vão ser no nome? Outra coisa que inclusive fiquei bastante preocupado que alguém conhece só um pouquinho de foco. Vodka Aibeire. Alguém conhece isso? Alguém já ouviu falar? O famoso conta-gotas no olho? Gente, isso destrói toda a córnea. O álcool ele tem o poder de ressecar. E por que alguém colocaria álcool no olho? É uma boa pergunta. Mas existe e muita gente faz isso e acha que nas festas isso acontece. Não acontece em balada, isso acontece nos churrascos, nas festas onde a maioria de vocês podem entrar. Porque muita balada, embora às vezes a gente sabe que balada acaba fazendo vista grossa, RG falso e blá blá, ok, show. Em churrascos, nas festas que acontecem muito desses problemas. Isso, gente, é extremamente nocivo, isso é extremamente perigoso. Pior ainda do que você beber, porque você está acabando com lugares do teu corpo que não podiam ter contato com álcool. Não nessa circunstância. E olha aí, Rogério. Dessa vez eu poupei fotos do pós, porque, gente, fica feio. O olho literalmente ele vai deixar esbranquiçado a parte da córnea. Esbranquiçado não reflete luz, ou seja, você deixa de enxergar. Por uma besteirinha, por meia dúzia de gotinha, você nem ficou louco direito e se ferrou. Outra coisa que ferra mais ainda, que acho que é o clímax de tudo que é pior, é o tequila suicide. Ah, é aquele que cheira ou passa no olho. Porque... Exatamente, ela conhece, já ouviu falar disso. Espero que só tenha ouvido falar. Eu não sei aonde eu vi isso. O que as pessoas fazem? Isso inclusive acontece muito nos Estados Unidos, essa loucura. Parece que o cara vai consumir tequila. Ele taca o copinho, taca o sal e tem um limãozinho. Ok, só que quando ele chega no sal, ele cheira o sal, pega o limão e espreme nos olhos e toma a tequila. Sim, isso acontece. Eu acho que eu não preciso nem falar pra vocês o que o ácido cítrico faz com os olhos. Eu acho que dispensa comentários. Queima, acaba, cega, dói muito, deve doer demais. Quem cheira sal? Então, por isso que eu levantei esses detalhes, não é pra, ele está querendo apresentar novas possibilidades, não é nada disso, gente. É questão que tudo isso, vocês podem acabar se trombando em alguma festa, só que entendam que isso ainda é muito pior do que você simplesmente beber. É muito pior, você está acabando com muito mais do seu corpo. É terrível. Tá ensinando novos métodos. Ah, claro. Tem que ser muito louco, tem que ter, assim... Você tem que realmente estar querendo um suicídio. De verdade, porque você vai realmente ter o pós-utilização realmente, assim, destruidor. É destruidor e pode, inclusive, numa única aplicação você ficar cego. Pode. Tem gente que passa para a segunda, mas na segunda também fica cego. Grande diferença. A não ser que alguém queira isso. Eu acho que ninguém quer. Exatamente isso. Eu falo isso porque na Rússia é aquele lugar onde muita gente bebe, os mais pobres chegam a consumir desodorante. Assim, isso é uma
situação totalmente... Eu tô expondo isso porque isso aqui é quando a gente já entra numa situação totalmente de dependência. Perfume, a pessoa tenta beber o mais barato possível. Acetona. É que a acetona agora não vem, né? Tomem cuidado. Eu sei que vocês entram também em baladas open bar. Tomem cuidado que baladas open bar, eu já vi balada que colocaram thinner no meio da bebida. O thinner, ele petrifica o fígado com uma belezinha. Acaba com o teu fígado. O que é isso? Thinner é pra remover tinta. Tinta de calça, né? Não, tem gente que faz isso? Eles colocam um pouquinho no meio da vodka, porque vai subir muito mais rápido. Vocês vão beber muito menos no open bar. No open bar, vocês já pagaram pra entrar lá. Olha lá. Assim você descobre. Gente, assim, tomem cuidado com isso, porque, primeira coisa, o pessoal mistura. Ninguém quer o bem de vocês, a não ser vocês mesmos. Ninguém está preocupado com a saúde de vocês. Porque balada, gente, vai fechar daqui a um ano, a balada fecha e muda de nome. A Co-Club lá que tinha, agora nem é mais Co-Club, que era do lado lá do Cardeal Arco Verde da cemitério. Já trocou de nome, acho que umas 200 vezes. Na época era show bar antigamente. Essas baladas mudam, muda dono, muda. Você nunca mais acha quem foi essa pessoa. Mas, gente, você vai ter resquícios, vai ter sequelas do que você consumiu. E é perigosíssimo. Tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? É o que eu disse. Eu não vou conseguir, ninguém aqui vai conseguir proibir vocês de frequentarem baladas. Só que saibam o que vocês estão consumindo. No mínimo isso. Isso aqui na verdade foi só a explicação do que acontece realmente dessas utilizações horríveis. Entre as doenças, até isso aqui eu já meio que falei, aquela síndrome que eu falei que é de Korsakoff. Essa síndrome que dá aquele apagão, aqueles lapsos de memória que você não lembra o que você fez 2 dias atrás, não lembra, putz, marquei uma reunião com você amanhã, esqueci completamente, mas você não esquece do bar. Você não esquece de ir lá no bar tomar aquela branquinha lá. Gente, isso é uma síndrome seríssima. E essa síndrome, inclusive, ela foi descoberta por um russo, inclusive, né? Por acaso, né? E essa síndrome, ela é extremamente comum aos usuários de álcool. Isso é extremamente perigoso. Carência de vitamina B1, basicamente, é o que gera essa síndrome. E a paramnésia, que é quando você preenche lacunas, acreditando num sonho perfeito que, já que eu não lembro, eu falo o que quiser. A vida é tua, né? Mas, cara, vai chegar no ponto desse mesmo? Sério? Qual que é a saúde da mulher? Gente, um detalhe muito importante é que 1,8% das mulheres apresentam um diagnóstico de dependência. Isso é algo que tem crescido e tem sido crescente. Inclusive, uma coisa muito perigosa é que 16% de todas as universitárias apresentaram que bebem. Risco moderado. Moderado é quando você já tem um consumo habitual. Qualquer consumo é risco. Moderado é habitual. Risco alto é quando você já consome em grandíssimas quantidades. É que normalmente faculdade, né? Mas por exemplo, a mulher que come. Não, porque o homem isso todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que a mulher é algo que ainda muita gente não fala, que existe esse consumo também por parte das mulheres. O homem é maior. Isso sempre foi. O primeiro bêbado da história, você sabe me dizer quem foi o primeiro caso de bebida da história? Publicado assim? Noé. Noé, da Arca de Noé. Ele ficou bêbado e saiu peladão na... Por isso que eu tô assistindo bizarro. Claro que é uma questão de interpretação. Só que no pós-dilúvio existem relatos bíblicos que ele ficou em depressão, começou a cultivar cana e consumiu o álcool. Ficou bêbado, tirou as roupas, gritou e caiu no chão desmaiado. O filho viu ele pelado e ele amaldiçoou o filho. Mandando pra África. Isso eu tava na primeira Bíblia. Então, o álcool ele é um problema histórico já, gente. Não é de hoje essa questão. E não é de hoje que as mulheres bebem, não.
É uma coisa antiga, só que hoje a coisa tem aparecido mais. Nas faculdades, hoje em dia, é que eu Só, gente, foco, só um pouquinho de foco. eu dou muito em festa de faculdade. Sim. Aí eu fui na festa da FAO, lá tem tipo uma sala, assim, aí tem 3 geladeiras, todas cheias de cerveja. E durante a semana ficam cheias, então lógico que a galera vai beber. Exatamente, isso acontece muito. Em faculdade, é por isso que eu estou com essa conversa com vocês, porque logo menos vocês estão entrando na faculdade. É fundamental que vocês entendam isso. Não, a gente segue uma rotina a semana inteira, vai, a escola, trabalho, casa e a rotina inteira. Então quando chega no final de semana que a gente não tem aula, é o dia da gente descansar, a gente acaba fazendo várias metas. Porque é da adolescência, velho. Mas isso não deixa de ser nocivo para o corpo. E o pior é que, dependendo da forma que você quer relaxar, é saudável relaxar. O problema é que nessa relaxada que você está dando, você pode ficar inconsciente e alguém pode te estuprar. Podem te roubar, você pode ser atropelada. N coisas podem acontecer, entendeu? É possível se livrar do vício? Sim. Em resumo, existem uma série de institutos que auxiliam gratuitamente para que haja uma redução da dependência, assim como existem remédios de efeito aversivo que ajudam a combater a necessidade de consumo do álcool. Isso é uma coisa também interessante que vocês sabem. Eu coloquei alguns sites interessantes, depois eu posso mandar para os professores se eles quiserem, ou até para vocês, que no final eu até coloquei o meu e-mail depois para vocês, caso queiram mandar e-mail e tudo mais. E eu posso mandar a apresentação para vocês, porque é legal que tem sites de informação, inclusive esse site aqui é muito legal. É o ccsaude.gov, que ele faz amostras sobre o uso do álcool, várias informações culturais e de educação sobre o consumo de principalmente parte de álcool e consumo químico. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Ninguém? Tá todo mundo... Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? O quê? Agora. Gente, muito obrigado para todos vocês. Se quiserem, podem me adicionar, podem mandar e-mail, não tem problema. Pode trocar ideia, não tem problema. Muito bom. Eu também só assina a presença, por favor. Que a gente está compilando toda a presença de vocês. É fundamental. Só peraí. Gente, peraí. Só assinar a presença de presença.